Olha, nós estamos acompanhando a situação no Rio de Janeiro, depois da prisão ontem do presidente da Assembleia, mas hoje os deputados vão decidir se ele e mais dois continuam ou não presos. E gentilmente atende a Jovem Pan agora a procuradora da República, que atuou inclusive no julgamento que determinou a prisão de Jorge Pisciani e de mais dois deputados estaduais do Rio, Silvana Battini. Procuradora, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia, muito obrigada. Procuradora, obviamente se espera, pelo menos do ponto de vista político, um corporativismo dos parlamentares, mas do ponto de vista jurídico, se a Assembleia resolver soltar os três, como é que fica a questão da justiça aí no Rio? Bom, nós temos várias questões a serem enfrentadas agora. Primeiro é que essa Assembleia hoje, ela só pode deliberar acerca da prisão, que foi o que o TRF2, o Tribunal Regional aqui do Rio de Janeiro, determinou. Mas essa decisão não interfere nem com o andamento do processo, que deve continuar normalmente, porque não depende do aval da Assembleia, e também não deve interferir na questão do afastamento, porque nós do Ministério Público estamos entendendo que o afastamento não depende da decisão da Assembleia, que o Tribunal, a Justiça pode decidir por esse afastamento independentemente da Assembleia Legislativa. Deixa eu perguntar para a senhora quais as razões, para explicar para o nosso ouvinte, da prisão do presidente da Alerj e dos outros dois deputados. Bom, a Procuradoria Regional da República aqui do Rio de Janeiro tem uma investigação que já dura mais de 6 meses e chegou à constatação de crimes muito graves envolvendo pelo menos 3 deputados estaduais e mais várias outras pessoas, entre empresários, doleiros e auxiliares. E nós entendemos que esse tipo de crime configura uma organização criminosa, a mesma organização criminosa a qual pertence o ex-governador Sérgio Cabral, também preso, e que essa organização criminosa continua atuando, continua operando. Isso configura, então, um flagrante delito e que a prisão dessas pessoas é a única forma de tentar parar esse crime. Então, é o que a gente chama de uma prisão cautelar para garantia da ordem pública, para tentar inibir esses atores da perpetuação desses crimes que eles vêm praticando. Deixa eu perguntar uma questão para a senhora, que faz uma relação com esse fato, e a senhora fez menção ao ex-governador Sérgio Cabral. A permanência dele, já faz um ano, inclusive, hoje, da prisão do ex-governador Sérgio Cabral, a presença do ex-governador no Rio de Janeiro, com uma série de privilégios, em Benfica, isso não permitiu, será que não é possível supor que essa quadrilha continuasse atuando? Quer dizer, a saída dele do Rio de Janeiro, tal qual tinha determinado originalmente o juiz Marcelo Bretas, não seria saudável para o desenvolvimento dessas operações retirá-lo do Rio de Janeiro? Bom, essa foi a posição do Ministério Público. Nós, desde o início, estamos sustentando isso. Sim. Que nessa espécie de criminalidade, os líderes da organização devem ser afastados desse cenário em que a organização atua, justamente para dificultar. Agora, o que é importante saber é que essa organização não é uma organização que tinha um chefe só, é uma organização meio hidra, né? Um bicho de várias cabeças. E essa operação agora, a Cadeia Velha, busca justamente uma outra liderança na pessoa do deputado Jorge Pisciani. Então, é uma estrutura muito sofisticada, muito organizada e precisa ter uma coragem, assim, da própria justiça e muita responsabilidade por parte dos políticos no enfrentamento dessa questão. Sim. Deixa eu perguntar uma outra questão, permitir que a senhora, por favor, nos responda. É a seguinte, o que o Brasil sabe hoje do que aconteceu no Rio de Janeiro é uma coisa estarrecedora, e deve ter ocorrido mais coisas ainda que nós não sabemos, tal, né? Graças à investigação que estão sendo feitas, nós saberemos coisas piores ainda. E por que no Brasil a gente não consegue interromper quando esse processo está no começo, ou está em processo, e só no final
que há uma ação mais efetiva das autoridades constituídas, aí parece que como se diz popularmente, a porta já está arrombada, então não há mais condições, no máximo da prisão dos acusados, porque o que eles desviaram e o produto também do ônus que eles trouxeram ao Estado é impossível retornar. Por que não há sempre uma ação muito retardada das autoridades? Bom, eu acho que essas questões, a gente precisa de um arco histórico um pouco maior para poder entender o que aconteceu no Brasil nesses últimos 20 anos. Na verdade, esse tipo de crime é realmente um crime mais difícil de aparecer, porque ele não é ostensivo. Ele é diferente de um roubo, de um homicídio, em que você enxerga o momento em que ele é praticado, que o resultado é visível, evidente. O crime de corrupção é um crime de clandestinidade, né? A organização criminosa é um crime silencioso, né? A lavagem de dinheiro também muito clandestina. Então, a natureza desses crimes já oferece uma dificuldade maior na sua investigação. Agora, os resultados do enriquecimento, no que se refere ao enriquecimento ostensivo dos atores políticos, deveriam ter sido, sim, sinais óbvios de que alguma coisa estava errada. Então, era preciso que as instituições estivessem mais vigilantes nessa questão, mas há barreiras políticas. A nossa legislação é uma legislação que, de alguma forma, cria castas blindadas e que dificultam, essas regras dificultam a atuação dos poderes institucionais de persecução criminal, a polícia, o judiciário, o Ministério Público. Então, esse momento todo nos convida a essa uma reflexão. O que nós podemos fazer para mudar a legislação para que isso não torne a acontecer? Que é aquilo que você falou. A porteira está arrombada. A gente já viu tudo o que aconteceu. A Lava Jato está conseguindo operar para o passado. Mas se o Brasil não mudar as suas leis, se a gente não mudar o quadro atual, nós não vamos conseguir garantir que essas coisas voltem a acontecer no futuro. A Lava Jato opera para o passado, mas o Brasil precisa pensar no futuro. Procuradora, só para a gente fechar, o nosso tempo já está esgotado. Eu sei que a senhora também dá aula aí na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e tem um amplo conhecimento sobre o funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Eu pergunto, se o Supremo rever a segunda instância, o que isso vai significar, principalmente para essa corja do Rio que está presa? Bom, se houver revisão da decisão do Supremo sobre a execução provisória da pena, isso vai significar um golpe fatal na persecução criminal brasileira, especificamente no que se refere ao combate à corrupção. Podemos esperar o pior para o futuro. Professora Silvana Battini, procuradora da República, que atuou no julgamento que determinou a prisão dos deputados no Rio de Janeiro. Muito obrigado mais uma vez, até uma próxima, professora. Eu que agradeço, até uma próxima.